Ah, que saudades da Rússia. Que país que é a Rússia, o lugar onde Napoleão naufragou, o lugar onde os nazistas caíram, o lugar onde Neymar rolou. Quem me dera pudesse voltar para a Rússia que você acompanhou em 360 graus aqui no canal Buenas Ideias. E aliás, deu menos view e menos like do que o habitual. Será que era por causa daquela coisa confusa dos 360? Então vamos agora fazer em 180 graus só a Rússia. Eu prometi que eu ia falar sobre os efeitos, as influências do Kremlin e do comunismo no Brasil. E é isso que faremos a partir de agora, cara. Vem comigo. Criancinhas, criancinhas, venha comer criancinhas com o Partido Comunistinho. Cara, o Kremlin é do ano 1000, mais ou menos no ano 1000. Quando vocês, brasileiros, ainda estavam tudo em taba e a gente já tinha aquela fortaleza. Aliás, Kremlin quer dizer fortaleza, né? Era uma fortaleza de madeira que depois virou uma fortaleza de pedra e hoje está lá toda amuralhada, aquelas muralhas rubras, vermelhas, feito sangue que ali foi derramado, né? Foi o lugar que foi o centro das decisões dos russos até a capital ser transferida durante o Império Romanov pelos czares para São Petersburgo. Porém, quando fizemos a Revolução de Outubro de 1917, né, que começou lá no Palácio de Inverno em São Petersburgo, que daí passou a se chamar Leningrado, né, depois de um tempo, que maravilha, né? Trouxemos a capital de volta para o Kremlin. E o centro das decisões do Império Comunista passou a ser o assombroso Kremlin. E é claro que ele teve uma grande influência no Brasil. E é sobre isso que a gente vai falar, porque afinal o canal Buenas Ideias é sobre o Brasil, não é sobre a Rússia, aquele império do mal, entendeu? Então, quando que essa influência se torna mais palpável no Brasil? A Revolução é de outubro de 1917 e no dia 9 de julho de 1917, mesmo ano, e já sob a influência de um movimento que acabaria derrubando o czar Nicolau II e a família Romanov do poder, estourou em São Paulo uma inacreditável greve geral. Foi a primeira greve geral bem-sucedida da história do Brasil. Foi tipo aquela greve dos caminhoneiros que vocês viveram ali. São Paulo realmente parou e essa greve teve ramificações no resto do Brasil, especialmente em Porto Alegre. Mas realmente incrível foi essa greve de São Paulo, né, no qual 80 mil pessoas cruzaram os braços, foram duramente reprimidos pela polícia, a polícia comandada por Washington Luiz, que era secretário de segurança, prefeito de São Paulo, né, e que disse aquela famosa frase, né, que entrou para a história, né? A questão social, para mim, é uma questão de polícia. Né? A greve foi duramente reprimida, né? Criou uma grande inquietação na classe dominante brasileira, né? Mas a verdade é que era uma greve que tinha todos os motivos para acontecer, porque de 1914 a 1917, né, o custo de vida tinha subido 400% no Brasil, o salário tinha aumentado 71%, mas o custo de vida tinha sido muito maior. Então um trabalhador ganhava na época 100 mil réis e o sustento de uma família de 3 pessoas mensal custava 300 mil réis. Então realmente era impossível sobreviver. Houve uma greve que começou no setor têxtil, né, de São Paulo, especialmente no tal cotonifício Crespi, lá do Conde Rodolfo Crespi, o cara que teve a primeira piscina particular de São Paulo, né, um fã do Mussolini, como se revelaria depois, né, um canalha, né, o Rodolfo Crespi, começou ali, né, e foi essa fermentação. Mas ela foi duramente reprimida pela polícia e a história acaba. A história que a gente quer contar realmente é a história que se inicia com a fundação do Partido Comunista Brasileiro, já em direta ligação com o Kremlin. Por quê? A partir de 1917, o Lenin está no poder no Kremlin, né? Ele estabelece a chamada Terceira Internacional, né? Tinha havido 3 reuniões internacionais do comunismo. A primeira internacional se deu em 1864 em Londres, com o Karl Marx e com Friedrich Engels presentes. Em 1889 teve a segunda internacional, que se deu em Paris, sob o comando do Engels. E essa internacional comunista também
também chamada de Comintern, né, que vem do nome alemão Kommunist Internationalist, né, sei lá como é que se diz em alemão, mas é a União Internacional do Comunismo. Ela faz com que pipoque partidos comunistas em vários países do mundo, dentre eles o Brasil. Essa internacional se deu em março de 1919 e já no dia 25 de março, mesmo mês, de 1922, surge em Niterói, é criado em Niterói, o Partido Comunista Brasileiro. A questão já vem desde o nome, porque ele se chamava Partido Comunista Seção Brasileira da Internacional Comunista. Essa questão do nome do Partido Comunista vai acompanhá-lo até o fim, porque ele se chamou ou Partido Comunista Brasileiro ou Partido Comunista do Brasil, o PCB. Né? Depois haveria várias distensões internas e ainda existe o PCB e o PCB e o PCdoB. Portanto, era um partido diretamente ligado ao Kremlin, diretamente ligado à União Soviética. O que fez com que, aliás, ele ficasse na legalidade por apenas 3 meses, porque ele foi fundado em março de 1922 e posto na ilegalidade em julho de 1922 pelo presidente Epitácio Pessoa. Ele fica ilegal até 1927, ele volta a entrar na legalidade em 1927, ele concorre nas eleições de 1930 com um candidato próprio à presidência, o fabuloso Minervino de Oliveira, só lendo o nome do cara aqui, né? Porque Minervino de Oliveira, vou te contar, né? Evidentemente faz pouquíssimos votos, né? O próprio Getúlio Vargas perde com a sua aliança liberal a Revolução de 30, a Revolução não, as eleições se dão logo no início de 1930, mas a posse do presidente eleito Júlio Prestes se daria só em novembro de 1930. Então, os revolucionários golpistas têm todo o ano de 30 para ir tramando essa Revolução de 30. E os comunistas se recusam a participar dessa reunião. Inclusive o Oswaldo Aranha, talvez você saiba a história, leva dinheiro e armas para o Luiz Carlos Prestes, que viria a ser o grande nome do Partido Comunista no Brasil, que estava exilado na Argentina. O Prestes recebe as armas, recebe o dinheiro e não adere à revolução. Porque diz, isso é uma revolução burguesa. O Brasil vai mudar para continuar igual. É uma revolução que está sendo feita para tirar o poder das massas que tem que se revoltar, para acabar com a sociedade de classes, para instaurar um regime comunista no Brasil. Então não participa da Revolução de 30 dada pelo Getúlio. Né? Então o partido é de novo jogado na ilegalidade. Né? O Getúlio Vargas dá o golpe ou faz a Revolução de 30 e aí se inicia, você já viu tudo isso aqui no Não Vai Cair no Enem, com aquele brilhantismo característico e com essa fluência extraordinária que só eu consigo narrar, e aí se inicia o movimento de 1933 da Constituinte. E nessa Constituinte, em 1933, o Partido Comunista não tem o seu registro aprovado pelo TSE, pelo Tribunal Superior Eleitoral, justamente por ser considerado um partido internacionalista. Não era um partido brasileiro, era um partido internacional. E todas essas articulações vinham, de fato, lá do Kremlin, entendeu? Kremlin, onde já estava no poder o homem de aço, Stalin, porque em 1922 tinha morrido o Lenin. Inclusive, o nosso objetivo aqui no canal Buenas Ideias era visitar o mausoléu do Lenin e mostrar para você o mausoléu onde ele está lá embalsamado, feito um faraó de Araque. Parece um Drácula lá vestido. Eu entrei lá, só que lá não pode filmar, entendeu? Então eu não pude gravar, mas vi. Ele parece o Darth Vader, assim, o Lenin, né? O meu velho ídolo de adolescência, ídolo do Marcelo Madureira, você sabe, ídolo de tanta gente que vê esse canal, tá ali. E ele me fez lembrar o quê? Me fez lembrar o mentor do Getúlio Vargas. Quem foi o mentor político do Getúlio Vargas? Você sabe, foi o Júlio de Castilhos. E o Júlio de Castilhos era positivista. Ele seguia uma doutrina criada pelo filósofo francês Auguste Comte. E o Comte era um grande criador de lemas, né? Ele criou um lema, por exemplo, chamado a ordem por base, o amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim.
que tremula até hoje amputado na bandeira do Brasil, né? Não teve lugar para o amor, ficou só a ordem e o progresso. É um lema positivista do Augusto Conte, porque a República foi um movimento positivista em 1889. A República tem muito a ver com o Júlio de Castilhos, o grande caudilho gaúcho, que é o cara que inspirou o Getúlio Vargas. E por que eu estou falando tudo isso? Estou falando tudo isso porque não é o samba do crioulo doido, meu chapa. Não pode mais dizer samba do crioulo doido, inclusive atualmente. Estou dizendo isso porque quando o Júlio de Castilhos morre, ele manda botar no seu túmulo, está lá no seu túmulo até hoje, mais um dos lemas do Conte. Os vivos são sempre e cada vez mais governados pelos mortos. É o que o Lenin gostaria de ver printado lá, impresso em bronze, que nem está no túmulo de Júlio Castilhos, essa frase, né? Porque ele continua assombrando ali o mundo lá do seu mausoléu, né? Mas a verdade é que toda essa história muda porque o Stalin não teve mais tanto interesse em fomentar a Revolução Internacional. Enquanto o Lenin estava no poder, aí sim, partidos comunistas pipocaram pelo mundo inteiro. Mas o fato é que o próprio Stalin acaba chamando para a Rússia o Luiz Carlos Prestes, depois da Revolução de 30. E lá o Prestes é autorizado, com o ouro de Moscou, a planejar aqui no Brasil a intentona comunista de 1935, que você também já viu ser contada com essa fluência extraordinária aqui no Não Vai Cair no Enem. Né? Então, em 1935, eles deflagram essa tentativa quixotesca, patética de golpe, que é dizimada muito rapidamente pelo Getúlio Vargas e que dá o estímulo para o Vargas estabelecer em 1937 a ditadura do Estado Novo. O Estado Novo termina em 1945 e o que acontece? O Partido Comunista Brasileiro volta à legalidade outra vez, logo no início de 1945. E aí, em 1945, com o golpe branco que derruba o Vargas e bota o Dutra no poder, há eleições em 1945, o Dutra foi eleito, o Marechal Dutra foi eleito, e o Partido Comunista volta para a legalidade e com 200 mil inscritos, 200 mil, o mesmo número do canal Buenas Ideias. Veja se não é uma vergonha o meu canal ter míseros 200 mil seguidores. Aliás, tem 189.895, 96, 97, 98, ou seja, tem menos assinantes do que o Partido Comunista tinha de membros ativos em 1945. E o Partido Comunista elege um senador, quem? Luiz Carlos Prestes, eleito senador pelo voto popular, e elege 17 deputados, dentre eles Jorge Amado, o escritor. Mas em 1946, com o início da Guerra Fria, o Dutra articula junto com o TSE e, usando uma brecha da Constituição, faz com que o Partido Comunista volte para a ilegalidade. Por quê? Porque a Constituição dizia que apenas partidos que apoiam a democracia poderiam participar do jogo democrático. E chegamos então no ponto que nos interessa, porque hoje temos de novo no Brasil o Partido Comunista, então a gente fica se perguntando, e vai concorrer nas eleições, e a gente fica pensando assim, por que o Partido Comunista quer participar de eleições se o Partido Comunista sempre foi contra eleições, sempre foi contra a democracia? Né? Só que daí é o seguinte, aqueles que são contra o Partido Comunista, alguns idiotas, inclusive, que participam aqui, que querem dar palpite no canal Buenas Ideias, e são a favor da intervenção militar, são de direita, não sei o quê, ficam me enchendo o saco, que na esquerda também fica me enchendo o saco. Por que os caras de direita não querem que o Partido Comunista concorra e perca nas urnas? Eles gostariam que eles não concorressem, eles querem que seja ilegal, deixa ser ilegal e não se eleger. E o Partido Comunista quer participar das eleições, por que se o Partido Comunista sempre foi contra as eleições? Então, eu quero dizer o seguinte, eu sou contra quem é contra o Partido Comunista e eu sou contra quem é a favor do Partido Comunista. Eu só sou a favor do partido de Eduardo Bueno, que é quase monarquista, desde que Eduardo Bueno seja o rei. E eu tenho certeza que você, um dos meus 200 mil seguidores, está comigo e acha que eu devo estar lá no mausoléu do Lenin, totalmente embalsamado e comandando o mundo, mesmo morto. Então, esse é um final patético, mas tu mereces esse final mesmo. Então, tchau.
O que você acaba de ver está repleto de generalizações e simplificações. Mas o quadro geral era esse aí mesmo. Agora, se você quiser saber como as coisas de fato foram, então você vai ter que ler.